Boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe, que Deus esteja conosco, que Ele possa ouvir as nossas orações e nos alcançar mais uma vez com a palavra de Deus, a palavra profética. Aliás, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem. E ouve-se a mensagem mediante a palavra de Cristo. Amém? Eu quero falar nesta noite de um milagre inesperado. Já aconteceu comigo. Um milagre inesperado. Eu quero me reportar ao texto do Evangelho segundo nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 5. Que diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isto aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é este homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém. Que Deus abençoe a reflexão para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Um milagre inesperado. Há milagres, queridos e queridas, que são instantâneos. E há milagres que podem demorar um tempo determinado. Há muitas passagens na Escritura Sagrada que comprovam isso. Quando Jesus foi chamado por Marta e Maria na cidade de Betânia para que fosse ver o seu irmão Lázaro, que estava doente, que estava enfermo, aliás, muito doente e muito enfermo.
Diz que Jesus ainda demorou 2 dias para ir até Betânia. E quando chegou em Betânia, já faziam 4 dias que Lázaro tinha morrido. Então, depois de 4 dias, nós conhecemos a história. Lázaro ressuscita, pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mulher com uma hemorragia incessante, registrado no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 8, sofreu com aquele flagelo, com aquela hemorragia durante 12 longos anos. Mas, um dia, ela foi alcançada pela graça de Deus, foi curada, recebeu o milagre. A mulher, encurvada na sinagoga, lá em Cafarnaum, registrada por Lucas no capítulo 13, durante 18 longos anos, um espírito maligno a mantinha encurvada e doente. Mas depois de 18 longos anos, ela foi chamada à frente da sinagoga. Jesus impôs as mãos sobre ela e liberou uma palavra de vitória. Mulher, você está livre desta enfermidade. O cego de nascença, registrado por João, no capítulo 9, né, já era adulto quando Jesus o curou. Era cego de nascença. O mendigo, aleijado de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 40 anos, nunca tinha andado. Mas Pedro e João liberaram uma palavra de fé, de esperança e de milagre para a vida daquele mendigo que deu um salto, se colocou de pé e entrou no templo para louvar a Deus. Por que há milagres que demoram? Você já pensou sobre isso? Em primeiro lugar, há milagres que demoram para provar a nossa fé. Em segundo lugar, há milagres que demoram para provar a nossa perseverança. Eu falei recentemente aqui sobre perseverança, esta virtude que não pode faltar na nossa vida. Porque há milagres que demoram para aferir a nossa confiança em Deus e em suas promessas. E em quarto lugar, porque há milagres que demoram para que Deus seja exaltado e glorificado. Né? Nós encontramos aqui, nessa narrativa, algum tempo depois, não é bem certo, né? Que momento foi esse? Havia uma festa em Jerusalém, provavelmente uma das 3 festas de peregrinação que todos os homens judeus deveriam participar. Quais eram essas festas? A Páscoa, a festa do Pentecostes ou dos tabernáculos. Então, numa destas festas, aconteceu o que nós lemos aqui no texto sagrado. De acordo com João, este milagre ocorreu próximo à Porta das Ovelhas, na cidade de Jerusalém, onde as ovelhas passavam para serem sacrificadas na época do Antigo Testamento, conforme determinava a lei de Moisés. De acordo com João, este milagre ocorreu próximo à porta, nos tanques de Betesda, reservatórios que sazonalmente recebiam peregrinos com a supersticiosa intenção de receber
as propriedades curativas daquelas águas. Dentre os romeiros, dentre as caravanas, diversos portadores de deficiência, como cegos, coxos, paralíticos, inválidos, impotentes, portadores de necessidades especiais, eram comumente encontrados ali ao redor daquele tanque de Betesda. Um deles, inválido, já fazia 38 anos, recebeu a atenção de Jesus, que o indagou, que perguntou: você quer ser curado? O homem não via, aparentemente, pelo texto sagrado, a possibilidade de um milagre, de cura, de transformação em Jesus Cristo. Mas ele via a possibilidade, né, nos supostos poderes curativos daquelas águas. Mas ele recebeu um milagre aqui. Eu chamo até de um milagre inesperado. E eu penso que três situações ficam claras aqui no texto sagrado. Como esse homem recebeu este milagre inesperado? Eu fico pensando, o que nós podemos fazer ou temos que fazer para que um milagre aconteça na nossa vida? Em primeiro lugar, este homem paralítico estava no lugar certo. Uma coisa é fato: para que certas coisas aconteçam em nossas vidas, precisamos estar no lugar certo. O paralítico desta passagem poderia estar em sua casa, ou numa rua pedindo esmolas, na porta do templo chamado, né, clamando por misericórdia, por ajuda das pessoas. Contudo, ele estava ao lado do tanque, esperando pelo seu milagre. Agora traga essa situação para a sua realidade hoje. Quantas vezes você orou e esperou por uma resposta de Deus, mas ficou acomodado numa zona de conforto, na sua casa, no sofá, e não foi ao lugar onde você poderia receber os milagres? Se você realmente deseja algo sobrenatural da parte de Deus, você precisa, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com as impossibilidades, mesmo com a pandemia, sair da sua zona de conforto e ir ao encontro da bênção e do abençoador. Diga amém. Então, a primeira verdade aqui, amados, é que este homem estava no lugar certo. Em segundo lugar, o que nós percebemos aqui no texto: este homem soube esperar o tempo certo. Teve paciência. Outro aprendizado que temos na história deste paralítico de Betesda é que não basta apenas estarmos no lugar certo. Devemos esperar pelo tempo certo. A Bíblia relata que aquele homem esperou 38 anos por aquele milagre. Muitos não esperam nem um ano e já perdem a esperança, ficam desanimados, ansiosos e se precipitam em realizar os sonhos com a força do seu próprio braço, como fez Sara com respeito a Agar. Então, espere o tempo certo. Foi o que este homem fez. No livro de Provérbios, capítulo 14, verso 29, diz que o homem que sabe esperar, e quando eu falo de homem, estou falando de gênero humano, né? Homem e mulher, dá prova de grande entendimento. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez.
É provável que você já tenha ido algumas vezes ao lugar certo em busca de resposta e do seu milagre. Mas por não ter recebido o que você pediu, o que você sonhou, o que você desejou, acabou desistindo. Mas Jesus, através dessa história, deste texto sagrado, está dizendo que é a hora de voltar, renovar sua esperança e esperar com fé, pois o Senhor, no tempo certo, vai agir na sua vida. Amém, queridos? É como disse o salmista, né? Esperei com paciência pelo Senhor. E Ele ouviu o meu clamor de socorro. Então, esteja no lugar certo. Espere o tempo certo. E em terceiro lugar, conte com a pessoa certa. É preciso entender que, embora estejamos no lugar certo e aguardando pacientemente o tempo de Deus, não será qualquer pessoa que irá nos ajudar a alcançar este milagre. Por isso, devemos estar com a pessoa certa para que as coisas aconteçam, para que as coisas possam fluir. Enquanto eu esperava no lugar certo, o paralítico via todos os dias, ou pelo menos grande parte do tempo, via várias pessoas conhecidas passarem por ele. Acredito que ele pensava: agora o meu problema vai ser resolvido, pois essa pessoa me conhece, vai se compadecer de mim, ela vai me ajudar. No entanto, ninguém o levou até o tanque, e isso o deixou completamente frustrado. Não é isso que acontece, queridos? Isso nos mostra, queridos, que às vezes nossas melhores surpresas vêm de pessoas que nós nem conhecemos, pessoas anônimas. Enquanto que dos conhecidos temos muitas vezes muitas decepções. Pode ser que você já até saiba disso, mas não custa nada reforçar. Não conte os seus dramas, os seus problemas, as suas crises, as suas dificuldades para qualquer um. Aprenda a guardar segredo. Ainda que alguém tenha a boa intenção de te ajudar, poucos podem de fato fazer algo por você. Então evite se decepcionar contando seus problemas e dificuldades para todo mundo, como se qualquer pessoa pudesse resolver essa situação que aflige, que incomoda, que preocupa e que gera tensão e ansiedade na sua vida. Pense comigo um instante. Se seu problema pudesse ser solucionado por qualquer um, você mesmo ou você mesma já teria resolvido, não é mesmo? Não é mesmo? Então, esteja no lugar certo. E busque ajuda de pessoas que realmente podem e querem te ajudar. No caso aqui, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que nós lemos aqui, quando Jesus olhou para este homem, né? Veja aqui,
quando o viu deitado e soube, versículo 6, que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Ou seja, Jesus, no meio de uma multidão de pessoas impotentes, problemáticas, inválidas, com necessidades especiais, Jesus olhou para aquele homem e sabia que ele estava exatamente há 38 anos sofrendo daquela paralisia. Isso revela para mim e para você, amados, que nada está oculto aos olhos de Deus. Deus conhece a sua aflição. Ele vai operar na tua vida. Diante destas 3 lições da história deste paralítico do tanque de Betesda, podemos concluir que Deus, no seu tempo, irá realizar o milagre que tanto sonhamos e precisamos. No entanto, para que isso aconteça, não podemos perder a fé, ficar acomodados, desistir, abrir mão e colocar a nossa confiança naquilo que não pode nos proporcionar o que só Deus pode, quer e vai fazer. Tanque de Betesda. O que significa isso? Betesda, em aramaico, significa lugar da misericórdia divina, casa de bondade divina. Que nesta noite, este lugar de bondade e de misericórdia divina possa se manifestar na sua vida. Amém? Eu tenho certeza que Deus pode surpreender você e a mim com um milagre maravilhoso. Amém? Esta é a palavra que Deus me deu para esta noite. Eu espero que essa palavra possa gerar fé e esperança no seu coração. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós trouxemos esta palavra, uma palavra que despertou o nosso coração. Ah, Senhor, que tenhamos um coração que possa esperar as Tuas promessas e o Senhor agir. Agindo eu, diz a palavra, quem o há de impedir? Que esta casa de oração, Senhor, continue sendo um lugar como Betesda, um lugar da misericórdia divina, da bondade divina, e que vidas sejam, Senhor, alcançadas, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Este paralítico, Senhor, recebeu um milagre inesperado. Foi transformado, Senhor. Que muitos milagres, Senhor, possam se manifestar na vida de todos aqueles que nos acompanham neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você, uma boa semana. Quarta-feira estaremos de volta aqui às 20 horas com o nosso encontro de oração. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém.